São quase invariavelmente generosos, amáveis, preocupando-se muito com seus pacientes. Ou seja, mesmo aqueles que não são necessariamente vistos com os bons olhos da coletividade humana, inclusive uma grande parte espírita, são portadores de virtudes enobrecedoras e, sem dúvida, isso é fundamental para seus sucessos. Feita esta constatação, sentimos como o posicionamento moral do médium é muito importante para o sucesso de sua tarefa. Não esperamos, pois, que os pacientes sejam sempre bonzinhos e que os espíritos estejam sempre na agulha para agirem ao nosso estalar de dedos, sem que sejamos nós os primeiros a estar prontos, física e, sobretudo, moralmente para o trabalho. Não seria de se imaginar diferente. A moral há de ter importância preponderante nos trabalhos fluídicos, já que o meio onde os fluidos são processados é basicamente mental, para não dizer espiritual. A mente determina a vibração fluídica a partir da vontade e esta libera os fluidos, tonificando-os pelos padrões psíquicos do S emissores. Estes fluidos serão tão melhormente consistentes e harmonizados quanto maior equilíbrio tiver a moral do S doadores. Assim, deixando de lado as condições do receptor final, paciente, a emissão fluídica assume o cunho de pureza determinada pela moral em que vibra MS emissores. 3.1.3 Condições mentais, psíquicas. Não devemos forçar a prática mediúnica em pessoas débeis, pois a perda de fluidos pode lhes ser danosa. Diríamos até que não se deve forçar, no sentido literal da palavra, qualquer prática mediúnica em qualquer criatura. Mas, seguindo com Kardec, desse exercício cumpre afastar, por todos os meios possíveis, as que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias, ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto, nessas pessoas, há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobreexcitação, o que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa e dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. De início, portanto, já concluímos com Allan Kardec que aquelas criaturas com limitações mentais não são indicadas às tarefas mediúnicas. Entretanto, as implicações não se restringem a esse aspecto. Voltando à última citação do Espírito Alexandre, encontramo-lo, um pouco mais adiante, agora sobre outro ângulo, falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer, o médium, dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer energias construtivas a alguém, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Uma outra observação de impedimento às práticas da mediunidade nos é colocada pelo espírito André Luiz quando nos sugere interdizer a participação de portadores de mediunidade em desequilíbrio nas tarefas sistematizadas de assistência mediúnica, ajudando-os discretamente no reajuste, posto que um doente médium não pode ser um médium sádio. Mais claro e objetivo é impossível. Prossigamos com a literatura de André Luiz. Agora na palavra do espírito Albério, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Nossa mente é, dessarte, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Em mediunidade,
Portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Eis aí, claramente estabelecido, porque a mente equilibrada e, em consequência, nossa posição psíquica, é de vital importância para conseguirmos o fruto desejado nas lides fluidoterápicas. O cultivo de mente pura é nosso dever, já que ela é o filtro por onde passam as benesses que favorecerão nosso próximo e, por conseguinte, a nós mesmos. Afinal, a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns. Só para recordar, lembra o leitor onde fica o centro coronário e qual a sua importância. Poderíamos ainda pensar nas condições psicológicas do médium ante o serviço do passe. Muitas publicações têm surgido ultimamente enfatizando o poder da mente, com colocações, diríamos, nem sempre bem ponderadas. Isto porque, na maioria delas, enfatiza-se o querer a poder, mas, atribuindo ao querer a simples repetitividade, até meio irracional, de palavras ou frases-chaves. Por exemplo, diga para você, tantas vezes por tanto tempo, que você vai conseguir isso, ou que você terá aquilo ou que você alcançará aquilo outro. E depois de você se convencer disso, garante que terá alcançado ou estará por alcançar seu desejo. Sem querer menosprezar as obras sérias que tratam do assunto, um simplismo fabricado para atender à comodidade da lei do menor esforço. Querer estabelecer poderes através do simples condicionamento de palavras é, no mínimo, reduzir as maravilhosas potencialidades do ser humano a puro automatismo irracional. Os médiuns hão de desenvolver condições íntimas de fé e confiança, que se adquirem com muito labor. O Evangelho segundo o Espiritismo muito nos tem ensinado nesse sentido. E são essas condições, adquiridas e vividas de forma inabalável, que nos favorecerão as condições psicológicas do eu quero, eu posso, posto que estabelecidas em vivência, em prática, em espírito e verdade e não por refração de palavras. Nossa posição psicológica para a aplicação do passe deve ser tal qual a assertiva do Mestre Jesus, seja o vosso falar, e agir, sim, sim, não, não. Sem espaço para vacilações, sem espaço para descrença, sem espaço para o medo. A mente tem que estar repleta de pensamentos positivos e o coração emitindo vibrações de um harmônico amor. Nosso desejo não será o de curar de qualquer maneira, mas o de favorecer o paciente, o irmão necessitado, com a ajuda máxima que possamos dar, mas, sob os alcances determinados pelo seja feita a vontade de Deus, e não necessariamente a nossa. Podemos concluir com uma síntese de Kate Erode. O curador busca duas direções. Primeiro Deus, concretizando a afinidade com o todo, a fonte da cura, e depois com seu paciente, tornando-se o canal através do qual a energia fluirá. Isto representa uma imagem ideal para o passista, posto que, buscar a Deus, Jesus já bem ensinou, através do amarás o teu próximo como a ti mesmo, e se buscando amamos o semelhante, e vice-versa. Alcançamos o ideal da lei, já que ali se encontram toda a lei e os profetas, inclusive a lei das curas. 3.2 Os Espíritos. Será que já nos demos conta de que, para a realidade da existência do passista, se torna necessária a presença de trabalhadores no plano espiritual nessa mesma área, para secundar, o mais certo seria primar, os trabalhos? Independentemente do atendimento dos espíritos aos trabalhos específicos do passe, sabemos, com o espírito Alexandre, que há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade amparando as criaturas, que através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Inclusive, com esta afirmação, fica evidente que o trabalho da espiritualidade superior, no atendimento de nossas necessidades, não se vincula a qualquer ordem ou orientação religiosa dessa ou daquela estirpe, simplesmente atende aos necessitados, na proporção direta de sua fé,
de seu merecimento e de sua vinculação com os planos elevados. Isto ratifica a postulação de Kardec no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando, registrando passagens do Cristo e de Paulo nesse especial, corporifico fora da caridade não há salvação. Os espíritos, temos certeza, são indispensáveis em nossas atividades fluidoterápicas e sua ação é tão palpável que negá-los se nos apresenta como ignorância ou puro orgulho, ignorância da parte daquele que não sabe, não conhece, não experimentou, orgulho, naquele que sabe, conhece ou experimentou, mas se acredita insubstituível e fonte natural de todos os recursos que fluem por seu intermédio. Pobre coitado carente de oração e cuidados para não se obsidiar em grau mais elevado. 3.2.1 Nos passes. Mãos à obra. Distribuamos alguns passes de reconforto. Recordei Narcisa, pareceu-me, ainda, ouvir-lhe voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado, algum dia, pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando. Aplique seus recursos, André. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pela exposição, não temos motivos para descrer da ação dos espíritos, já que a larga maioria dos experimentadores de todas as escolas, de forma direta ou velada, também se reporta a essa ação, quer por menção à intuição, quer por referência às sensações de acompanhamentos. Chico Xavier perguntou a André Luiz, quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Eis a resposta. Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram, com mais segurança, na história do enfermo para estudar, com o êxito possível, os mecanismos da doença que lhes são particulares. Aí, os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia, antes de nova reencarnação, motivo por que numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuraram. Crucial, portanto, é que o médico espiritual se utilize ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida, no socorro aos desencarnados em sofrimento. Contudo, é imperioso reconhecer que na espiritualidade superior o médico se ergue com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. A transcrição dispensa comentários. Na espiritualidade, é de se notar, também se faz uso da psicoterapia e do magnetismo, ficando, assim, definido que não se trata de ciências eminentemente humanas, mas, sobretudo, naturais. Isso é bom ficar bem entendido, pois psicologia é o estudo da alma e magnetismo a ciência do bem em ação, e por assim serem entendidas, não podem, pura e simplesmente, ser afastadas das casas espíritas. Devemos, isto sim,
usar-lhe os benefícios, orientados pela lucidez kardeciana da codificação espírita, sem com isso estarmos apregoando devam as instituições espíritas ter ou vir a ser clínicas de psicologia ou departamentos de magnetismo aplicado. 3.2.2 Sua ação de maneira direta no paciente. Vejamos um caso registrado por Allan Kardec que fala por si. Tínhamos ocultado a morte do Sr. Demelry à Sra. G., médium vidente sonâmbula muito lúcida, para poupar sua extrema sensibilidade. E o bom doutor, Demelry, percebendo nosso ponto de vista, sem dúvida tinha evitado manifestar-se a ela. A 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias que, diziam eles, queriam aliviar a Sra. G. de uma entorse de que sofria cruelmente desde a véspera. Não sabíamos mais que isto. Apenas caída em sonambulismo, a dama soltou gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A Sra. G. viu um espírito curvado sobre sua perna, mas as suas feições ficavam ocultas. Operava fricções e massagens, fazendo de vez em quando uma fricção longitudinal sobre a parte doente, absolutamente como teria feito um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente por vezes vociferava e fazia movimentos desordenados. Mas a crise não teve longa duração. Ao cabo de 10 minutos todo traço de entorse havia desaparecido, não mais inflamação, o pé tinha tomado sua aparência normal, a Sra. G. estava curada. A cura referida acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem qualquer mistura do magnetismo humano. Eis outro exemplo, agora como testemunho pessoal. Há alguns anos sofríamos de um violento processo alérgico nas fossas nasais, ao ponto de só dormirmos com aplicação local de remédios vasoconstritores. Como sofremos de hipertensão, a situação ficou muito delicada. Certa noite, à hora de dormir, pedimos aos amigos espirituais que, se possível, procurassem um jeitinho para resolver o problema, pois já não conseguíamos dormir direito, em virtude da dificuldade de respiração. Dias depois, enquanto trabalhávamos ao computador, repentinamente veio um mal-estar na narina mais fortemente afetada e, num espirro, saiu uma carnosidade bastante volumosa dali, em volta de sangue enegrecido. Ficamos espantados mas, por precaução, guardamos aquela carne num vidro com álcool. Fato é que não nos lembrávamos mais da prece daquela noite e, após uns 4 ou 5 dias deste último fato, percebemos que o nariz não mais ficava obstruído, pelo que voltamos a dormir direito. Só então percebemos que tal se deu depois do desprendimento daquela coisa. Procuramos, então, um médico amigo, contamos-lhe o fato. Ele examinou o material e disse se tratar de um cartucho, esse é o nome que conhecemos, que tinha sido cirurgiado. Para nós, foram os espíritos que fizeram a cirurgia, se bem não saibamos como se deu o fenômeno na sua intimidade. Não há dúvidas, isto é exemplo de intervenção espiritual. 4. Potencial fluídico. Como quem doa tem que ter o que doar ou saber o que, e onde conseguir para doá-lo, faremos alguns registros neste sentido. Allan Kardec nos informa que são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário, outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou, até, exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico,
e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Observemos como o codificador deixou bem diferenciado o magnetismo ordinário do magnetismo que é levado a efeito pelo espiritismo e, por conseguinte, nos passes. Como se infere, tanto da teoria quanto da prática, o magnetismo ordinário é de aplicação bem mais demorada que o espírita, mesmo em se tratando de um idêntico objetivo, um mesmo alcance. Todavia, para quem não aceita ou não conhece o espiritismo, fica difícil entender o motivo disso tudo. Para nós, que estudamos a doutrina dos espíritos, é fácil esse entendimento. Nossa ação conta com a participação consciente e aceita dos espíritos e de seu instrumental, que chamaríamos de cósmico, fluido espirítico ou ainda fluídico espiritual. Allan Kardec nos concede outras observações. O médium, curador, tem uma ação mais poderosa sobre certos indivíduos do que sobre outros, e não cura todas as doenças. Compreende-se que assim deva ser, quando se conhece o papel capital que representam as afinidades fluídicas em todos os fenômenos de mediunidade. Algumas pessoas mesmo só gozam acidentalmente para um determinado caso. Seria, pois, um erro crer que, por isso que se obteve uma cura, mesmo difícil, podem ser obtidas todas, pela razão que o fluido próprio de certas doenças é refratário ao fluido do médium. A cura é tanto mais difícil quanto a assimilação dos fluidos se opera naturalmente. Assim, é surpreendente que algumas pessoas frágeis e delicadas exerçam uma ação poderosa sobre indivíduos fortes e robustos. Então é que essas pessoas podem ser bons condutores do fluido espiritual, ao passo que homens vigorosos podem ser maus condutores. Tem seu fluido pessoal, fluido humano, que jamais tem a pureza e o poder reparador do fluido depurado dos bons espíritos. Acreditamos ser óbvio que um corpo são tem melhores recursos fluídicos, via de regra, que um corpo débil, doente. Numa obra já mencionada, há registro das observações do comportamento orgânico em médiuns, onde, pelas perdas de peso, alteração de pulso e pressão e consideráveis modificações nos níveis sanguíneos, fica evidente que é necessário um bom estado orgânico para que se tenha um grande potencial fluídico. Mas a recíproca não é necessariamente verdadeira. O animismo, perispiritual, pode fornecer tônus vital próprio que exceda os potenciais orgânicos, assim como as condições nunca desprezíveis, advindas da atuação fluídica decorrente de uma vontade forte e da ação dos espíritos reforçam esses potenciais. 4.1 Afinidade X Potencial fluídico. Na Revista Espírita de 1858, Kardec nos diz: a emissão do fluido pode ser mais ou menos abundante, daí os médiuns mais ou menos potentes. E como não é permanente, explica a intermitência daquele poder. Enfim, se levarmos em conta o grau de afinidade que pode existir entre o fluido do médium e o de tal ou qual espírito, compreender-se-á que sua ação se possa exercitar sobre uns e não sobre outros. Concluído que a potência fluídica está diretamente relacionada com a quantidade e a qualidade da emissão fluídica por parte do médium, localizamos, com Kardec, outra dependência, a da afinidade. Tanto que lhe diz: a cura é devida às afinidades fluídicas, que se manifestam instantaneamente, como um choque elétrico, e que não podem ser prejulgadas. Isso tudo nos induz ao entendimento das muitas vezes em que um determinado tipo de tratamento funciona com um paciente e não com outro, ou com um, segundo uma extensão temporal mais ou menos longa, que em outros. Por isso achamos precipitado acusarmos ineficiência em certos médiuns ou deficiência em alguns pacientes. Muitas vezes o médium com maior potencial não consegue grandes coisas com determinado paciente, o qual vem a se curar com outro médium tido como fraco, fluidicamente falando. É que além do potencial fluídico a afinidade é fundamental. Para se entender como funciona essa afinidade,
Façamos uma analogia. Uma emissora de rádio, por mais forte que seja o seu sinal, não será receptada por um rádio que esteja sintonizado em outra frequência, ainda que de sinal mais fraco. É que, como nos passes, além da potência do sinal, é indispensável a sintonia, afinidade, na mesma frequência. Por outro lado, a afinidade a que nos referimos não deve ser confundida com a simpatia que temos pelas pessoas. A afinidade fluídica depende da vibração do campo fluídico em uma mesma frequência onde se instale uma frequência que comporte a outra. Isto quer dizer que até frequências diferentes podem se combinar, desde que dentro de determinados padrões e limites. Reconhecendo o empirismo em que este assunto ainda se encontra, fica a sugestão para que busquemos investigar, pesquisar e aprofundar nossos conhecimentos na área para, de futuro, podermos equacionar melhor nossos padrões de afinidade versus potenciais fluídicos. 4.2 Moral x potencial fluídico. Quanto aos valores morais em função do potencial fluídico, já concluímos que seu engrandecimento é marcantemente necessário. Para não nos alongarmos desnecessariamente, vejamos a analogia feita pelo Espírito Emmanuel. Em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor e de um missionário do bem não exibem qualquer diferença de histologia da retina. Imaginemos fosse concedida, aos quatro, determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada da respectiva carta de instruções para o necessário aproveitamento. O analfabeto teria, debaúde, o aparelho, por desconhecer como deletrear o processo de utilização. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo-ia na poeira da inércia. O malfeitor aproveitá-lo-ia para explorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. O missionário do bem, contudo, guardá-lo-ia sob a sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Força medianímica, desse modo, quanto acontece à capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. O que difere, em cada pessoa, é o problema de rumo. Dispensado outros comentários, podemos concluir com Michaelis: tanto maior será a força do magnetizador quanto mais puro for o seu coração. Quanto mais o homem se elevar espiritualmente, tanto maior será o poder de sua irradiação. Ou seja, façamos nossa parte, façamos o melhor possível, pois a espiritualidade faz sua parte, sempre. E se a cada um é dado segundo suas obras, também prevalece o faze por ti que o céu te ajudará. Jesus. Capítulo 6. Como? O impasse do passe. E quem tiver feito seus estudos e experiências reconhecerá que a diversidade dos processos resulta principalmente da própria natureza e das propriedades do fluido de cada magnetizador. Uma observação acurada nos levará à convicção de que o essencial é agir de acordo com os princípios, sem ficar preso aos métodos prescritos, mas adotando aquele que for, em cada caso, o mais consentâneo e eficiente. Michaelis. Desde criança ouvimos que a doutrina espírita não tem mistérios, que tudo, ou quase tudo, tem explicação, que o bom senso sempre prevalece e que nada é imposto, principalmente, se vem de espíritos superiores. Mas na hora de se explicar o passe, é um Deus nos acuda. Tanto que é comum pessoas e instituições espíritas recriminarem abertamente o passe magnético sem, entretanto, darem para tal fato explicações convincentes. Perquirindo e raciocinando ao respeito, fomos percebendo que o grande problema a ser vencido estava a nível de definição, pois as discussões que havia, via de regra, giravam em torno de palavras e não dos fatos em si. Procurando resolver esta situação, embora ousando um pouco e correndo o risco de sermos mal interpretados, propomos uma forma de solucionar o que chamamos de impasse do passe. 1. Necessidade de caracterização do passe.
É sabido que o passe não atende a uma única finalidade nem sua origem fluídica promana de uma única fonte. Sabemos igualmente que muitas escolas orientais e esotéricas têm estudado as técnicas do magnetismo sob as mais diversas denominações e com os mais variados objetivos. Percebemos, por fim, que o passe na casa espírita está muito miscigenado, por vezes de uma forma um tanto quanto indevida. Não que tal fato seja, em si, condenável, pois, atendendo ao convite feito pelo apóstolo dos gentios, devemos analisar tudo, retendo o que é bom. Apenas não devemos incorporar conceitos, práticas e rituais que sejam contraditórios entre si, que afrontem os princípios doutrinários do Espiritismo ou que não melhorem, não aprimorem ou apenas piorem aquilo que já está estabelecido e reconhecido como correto e frutuoso. A par disso, o personalismo, as práticas eminentemente individuais ou de grupos isolados da realidade universal, além de certas informações não crivadas na razão e no bom senso, dadas por determinados guias, os quais se melindram ao serem questionados, relegando o interesse na promoção da universalidade de seus ensinos, como que a temê-lo, muito tem contribuído para os desvios e impasses com que nos deparamos na maioria das casas espíritas. Decorrentemente, começaram a surgir nomes, técnicas e métodos os mais variados e exóticos possíveis, sem falar nas concepções equivocadas atribuídas a nomenclaturas já bem definidas. Desse embaralhamento restou a constatação límpida de que nós, os espíritas, já não nos entendamos quando nos referimos ao passe, como se os termos que o envolvem formassem um verdadeiro dialeto e, o que é pior, um dialeto muito pobre e conflitante. O que fazer então para sair do impasse do passe? Sem dúvida que a resposta é estudar. Só que estudar não é apenas ler um livro, ouvir uma palestra ou participar de um curso, é isso e muito mais. É pesquisar, experimentar com equilíbrio e sob boa orientação, é buscar o sentido das coisas, tudo ponderando com critério e bom senso. É bitular-se pela lei natural. Vamos estudar, então. E comecemos por Kardec. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinando com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que ele carece. Percebe-se claramente que Kardec tomou por referencial apenas um aspecto da questão fluidoterápica, a ação magnética em função da fonte dos fluidos, ou seja, de sua origem. Isto quer dizer que, traduzindo suas palavras para a terminologia do passe, ele falou, respectivamente, do passe magnético, do passe espiritual e do passe misto, tudo, perdoem-nos a enfatização, apenas no que se refere à fonte dos fluidos. Racionalizando nossa realidade, sabemos que o passe também pode, e deve, ser analisado segundo, pelo menos, outros dois aspectos, em relação ao alcance do fluido e as técnicas usadas. Retornemos ao raciocínio inicial. Tornou-se por demais comum ouvir-se dizer que na casa espírita não deve ser aplicado o passe magnético mas apenas o espiritual ou mediúnico. Nesse ponto perguntamos, e o que é o passe mediúnico? Será aquele que se aplica incorporado? Não concordamos que seja dessa forma,
Assim como discordamos se aplique passes com riqueza de técnicas do magnetismo de forma pública e coletiva. Como se vê, dependendo da situação proposta poderemos concordar ou discordar de determinadas práticas. Uma coisa, contudo, ressalta: precisamos saber exatamente o que se quer dizer quando se fala de passe magnético, espiritual ou misto. Eis porque precisamos urgentemente de uma caracterização do passe na casa espírita. 2. Tipos de passe. O conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo, mas o Espiritismo, que começa, ainda não pode ter dito tudo, não pode, de um só golpe, mostrar-nos todos os fatos que abarca, diariamente os mostra novos, dos quais vem corroborar ou completar os já conhecidos, mas é necessário tempo material para tudo. Com este pensamento, Kardec nos adverte para a progressividade do tema. Ele, é fácil verificarmos, não se prendeu à análise isolada dos outros fatores que envolvem a prática do magnetismo tal como didaticamente o faremos nesta oportunidade, mas que ele sabia dessas considerações é inegável, pois em várias oportunidades estudou e comentou, em sua revista espírita, os aspectos do alcance do fluido e das técnicas do passe, conforme teremos ocasião de observar ao longo das citações que faremos. Busquemos então, sem mais delongas, o entendimento para o passe segundo as três situações propostas. 2.1 O passe segundo a fonte do fluido. Conforme já observamos e deduzimos anteriormente, aqui teremos três tipos de passes, cuja sequência obedecerá àquela seguida por Kardec: magnético, espiritual e misto. A. O passe magnético aqui caracterizado é aquele cujo fluido utilizado emana basicamente do próprio passista, ou do médium, magnetizador, curador, curandeiro, etc. Seria, isoladamente considerado, o animismo de cura. B. O passe espiritual é o que se verifica pela doação fluídica direta dos espíritos ao paciente, sem interferência de médiuns. Na prática dos encarnados, contudo, a presença do médium, nesse caso, serve apenas como canal dos fluidos espirituais. A literatura espírita nos mostra exemplos registrando a ação do plano espiritual sobre o físico. Eis dois registros de André Luiz. Aproximou-se dele o irmão Clementino e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos aplicando-lhe passes de longo circuito. O espírito Aulus, numa tarefa de atendimento desobsessivo, aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma, encarnada, e, em breves instantes, o verdugo, obsessor desencarnado, começou a falar. Antes de passarmos ao próximo tipo, notemos que os espíritos trabalham no plano espiritual, à maneira do magnetizador comum, isto é, aplicando-lhe passes de longo circuito. O que será isso? Um outro fator a se considerar ainda é que este passe se dá igualmente de espírito para espírito. C. O passe misto, que é predominante em nosso meio, conta com a participação fluídica tanto dos espíritos quanto dos médiuns. Este passe também recebe o nome de mediúnico por alguns espíritas, em virtude da presença espiritual manifesta no fenômeno por seu derramar fluídico, a qual por vezes se dá de forma muito ostensiva, e indevida, através da psicofonia. 2.2 O passe segundo o alcance do fluido. Até aqui este capítulo foi elaborado levando em consideração apenas o passe que tem por base a fonte de onde primordialmente se origina o fluido. Apesar desse aspecto ser de importância basilar, a característica que ora iremos analisar também se destaca por sua relevância. É pelo alcance do fluido que buscaremos, posteriormente, as técnicas, para atender aos três tipos de pacientes que caracterizamos no capítulo V, item 1, quem recebe. Uma dificuldade parece se interpor, como definir novos nomes para os passes,
Agora, segundo o alcance dos fluidos, sem com isso criarmos mais terminologias numa área onde o excesso de termos só tem gerado confusão e desencontro de ideias. Ou então, como aceitar uma mesma terminologia sem cair neste já complicado impasse? Bem se vê que urge uma solução. Iremos propô-la e acreditamos que será bem aceita e entendida com facilidade. Mas, antes de fazermos nossa propositura, pedimos permissão para usarmos a mesma terminologia utilizada no item anterior para definir o passe, só que agora levaremos em conta apenas sua ocorrência em relação ao alcance do fluido. Assim sendo, teremos a. O passe magnético, neste enfoque, é aquele cujo alcance objetivo é o atendimento de problemas orgânicos, físicos ou perispirituais, aí se incluindo aqueles passes praticados pelos espíritos diretamente em desencarnados com o fim de recuperar deficiências ou limitações físicas naqueles. B. O passe espiritual aqui assume a feição daquele destinado ao atendimento de problemas de ordem espiritual, principalmente dos cujas matrizes são os processos obsessivos ou decorrentes de desvios morais. Para exemplificar, este passe é aplicado pelos médiuns nas reuniões de desobsessão, assim como pelos espíritos. C. O passe misto, a exemplo do seu homônimo anterior, já nos sugere ser aquele onde o tratamento visa não uma mas todas as partes do ser, ou seja, corpo, perispírito e espírito. Obviamente os fluidos aqui manipulados atuarão não apenas a nível perispiritual, mas atingirão as próprias células do corpo e alcançarão igualmente a intimidade do espírito, ainda que por via perispiritual. Acreditamos que o leitor já terá percebido onde queremos chegar. Por esta nova caracterização ficou patente que muitos de nossos desentendimentos se dão mais por questão de falta de definição do que propriamente por má vontade ou menor entendimento da parte de algum. Mas ainda existe, como dissemos no início, uma outra variável para o nosso equacionamento, é a questão da técnica. 2.3. O passe segundo a técnica. Pelos mesmos motivos explanados no item anterior, mais uma vez deixaremos de criar novos termos e faremos uso dos três já utilizados nos itens acima. Não creia, leitor, que isto é simples comodidade ou mera inovação. É que muitas pessoas, por exemplo, quando falam passe magnético, estão se referindo aos passes que usam as técnicas do magnetismo, sem se reportarem necessariamente às características que já apresentamos. Tanto é que comumente ouvimos as pessoas dizerem que preferem tomar passe com fulano porque lhe dá um passe magnético com movimentação de mãos, enquanto cicrano só dá passe espiritual, pois nem sequer se mexe. Vejamos, então, como fica nosso entendimento em face desta nova situação, atentando que não iremos levantar as técnicas em si mesmas. A. O passe magnético agora é entendido como o que é aplicado segundo as técnicas do magnetismo, não importando nem de onde venham os fluidos, nem para que fins se destinam, nem ainda a quem o aplique. B. O passe espiritual, conforme seu entendimento nesta situação sugere, é aquele onde o passista utiliza, como técnica, apenas a prece, a irradiação, a distância, ou, no máximo, a imposição de mãos, sem movimentos e sobre a cabeça ou fronte do paciente. Este seria aquele caso em que o médium passista não necessitaria ter tantos conhecimentos de técnicas, pois sua ação seria essencialmente mental. C. O passe misto aqui é entendido como o que faz a utilização conjugada da prece com imposição de mãos, seguido do uso de outras técnicas, ou então a aplicação de um passe com técnicas variadas após uma radiação, que é um passe espiritual, segundo a técnica. Para reforço do entendimento, diríamos que tal passe é aquele onde se utiliza a dispersão fluídica antes ou após a imposição de mãos, intercalada por técnicas outras. Agora que definimos nossas três características típicas,
Vamos à proposição que visa solucionar o problema do entendimento. Entre mentes, caso não tenham sido percebidas as diferenças estabelecidas nos itens acima pormenorizados, sugerimos sua releitura antes de entrarmos no próximo tópico. 3. O fim do impasse. Na matemática encontramos um cálculo chamado combinação que nos permite encontrar o resultado da soma de vezes em que um número de coisas se combinam com outras, dentro dos padrões estabelecidos pela propositura do problema. Como, nas situações apresentadas, temos três características de passes, em relação à origem do fluido, em relação ao seu alcance e em relação à técnica aplicada, onde cada um nos apresenta três tipos: magnético, espiritual e misto. Se fizermos a combinação desses três elementos 3 a 3, teremos, por resultado, o número 27. Isto quer dizer que, se para cada tipo de combinação rotulássemos um nome, teríamos que criar 27 nomes diferentes para atendê-las todas. Convenhamos, seria um embaraço sem fim, fazendo com que nosso simplório passe se revestisse de uma falsa prosopopeia, além do agravante de atrapalhar o raciocínio de pessoas humildes, no meio das quais, por sinal, se encontra o maior número dos médiuns mais produtivos, prestativos, honestos e pontuais. Como nos recorremos da matemática para chegarmos ao número acima, faremos mão de suas teorias outra vez a fim de explicar nosso raciocínio. Aprendemos que, quando temos uma única equação com tais variáveis, se torna indispensável fixemos valores a duas dessas variáveis para descobrirmos a outra incógnita. Com isso queremos dizer que iremos fixar nomes para podermos simplificar nossa solução. Paralelamente, buscaremos na gramática um recurso muito usado para, por meio de duas ou mais palavras, se exprimir uma terceira significação. Trata-se da união gramatical, aquele tracinho, que quando une guarda com chuva, por exemplo, faz com que desapareça o sentido de vigilante de aguaceiro para surgir o de protetor contra a chuva. Essa união gramatical, quando necessário, aos permite usar um artifício bem interessante que é o de sincopar as palavras, ou seja, reduzi-las, suprimir-lhes certas letras sem, contudo, alterar-lhe o sentido. De posse dessas ferramentas, vamos ao que interessa. Primeiro, vamos lidar com uniões gramaticais para definir nossa caracterização onde, portanto, a união gramatical será nossa linha de equação. Para isso, fixemos nossa primeira variável, ou seja, todos os primeiros nomes das nossas uniões gramaticais. Que nomes serão esses? Serão exatamente os nomes dados à nossa primeira característica de passe, isto é, os nomes dos passes segundo a fonte do fluido, magnético, espiritual e misto. Antes de passarmos aos segundos nomes das uniões, a fim de facilitar a composição que faremos a seguir, tomemo-los em suas formas sincopadas, quer dizer, passe magneto, de magnético, passe espírito, de espiritual, e passe misto, este não convém sincopar. Em seguida, fixemos, da mesma maneira, nossa segunda variável que são os nomes dos passes caracterizados segundo o alcance do fluido. Aqui iremos empregá-los em suas formas naturais e não mais de maneira sincopada. Para facilitar nosso entendimento, deixemos nossa terceira variável, passe segundo técnica, provisoriamente, de lado. Componhamos agora nossa união gramatical com as variáveis que já fixamos, combinando essas variáveis duas a duas. Segundo a origem, passe magneto, segundo o alcance, magnético. Segundo a origem, passe magneto, segundo o alcance, magnético. Segundo a origem, passe magneto, segundo o alcance, espiritual. Segundo a origem, passe magneto, segundo o alcance, misto. Segundo a origem, passe espírito, segundo o alcance, magnético. Segundo a origem, passe espírito, segundo o alcance,
espiritual. Segunda origem, passe espírito. Segundo alcance, misto. Segunda origem, passe misto. Segundo alcance, magnético. Segunda origem, passe misto. Segundo alcance, espiritual. Segunda origem, passe misto. Segundo alcance, misto. Antes de seguirmos, poderíamos fazer um certo aperfeiçoamento naquelas uniões gramaticais, mesmo não sendo isso tão importante. Se observarmos com atenção, veremos que ali alguns termos se repetem, soando como uma repetição meio esquisita. Por este motivo, e para quem ache que assim ficará mais conveniente, poderemos substituir o segundo termo das uniões que se repetem pelo algarismo 2 em romanos. Com isso, 3 daquelas uniões seriam modificadas. A. De passe magnético para passe magneto 2 ou passe magnético. B. De passe espírito espiritual para passe espírito 2 ou passe espiritual 2. E. C. De passe misto para passe misto 2. Que queremos dizer com isso? Exatamente o que o leitor já deve ter imaginado. Estamos usando os mesmos nomes para dizer as mesmas coisas, só que agora com tudo bem definido, pois em nossa união gramatical o primeiro termo estará sempre se referindo à origem, à fonte básica do fluido, enquanto que o segundo estará definitivamente fazendo alusão ao destino, ao alcance do fluido. Vejamos como ficaria nosso entendimento. Quando falarmos em passe magneto espiritual, estaremos nos referindo, de forma clara, direta e irretroequível, do passe magnético, segundo a origem do fluido, os quais são predominantemente do médium, com o fim de tratar problemas de fundo espiritual, que é o passe segundo o alcance do fluido. Quando se disser passe misto magnético, estar-se-á referindo ao passe misto segundo a origem do fluido, com fluidos tanto do passista quanto de espiritualidade, para tratamento de problemas orgânicos e espirituais, pois este é o alcance pretendido do fluido. No caso do passe misto ou misto 2, isto exprimirá que o passe está sendo aplicado com fluidos oriundos dos dois planos da vida, com o objetivo de atender a problemas materiais e espirituais. E assim por diante. Neste ponto fazemos uma sugestão. Que tal você mesmo tentar denominar as outras 6 variações que não esmiuçamos? Com isso você poderá checar seu entendimento acerca dessas caracterizações. Não esquecemos a variável do passe segundo a técnica, apenas reservamos uma surpresa a respeito. Por incrível possa parecer, não iremos incorporá-la de forma definitiva em nossa união gramatical. Ocorre que as divergências maiores comumente envolvem as 2 primeiras características. Com isso evitaremos as uniões gramaticais triplas. Mas, com justa razão, alguns leitores não aceitam este argumento, pois na abertura deste assunto não só atiçamos a curiosidade como prometemos uma solução para os impasses. Ei-la, então. Quando houver necessidade de se explicitar o tipo de passe segundo uma técnica, conjuntamente com as outras características, apresentaremos as uniões gramaticais acima já definidas e acrescentaremos, explicitamente, o tipo de técnica que se vai usar. Com isso poderemos, inclusive, descer a nominações específicas das técnicas, posto que estas têm vários nomes já bem estabelecidos e reconhecidos universalmente. Assim, quando se quiser recomendar um passe misto magnético com uma técnica magnética, diremos, simplesmente, passe misto magnético com técnica S tal is, expondo a técnica a ser empregada, por exemplo, um passe misto magnético longitudinal. Tal procedimento será de grande valia para instruir iniciantes, para exposições acerca das técnicas ou quando, nos trabalhos do passe, um instrutor funcionar sugerindo os procedimentos aos demais médiuns,
ou ainda para facilitar o encaminhamento nas orientações dos receituários da casa espírita. De forma alguma estamos desconsiderando a técnica nesse modo de caracterizar o passe. Como na maioria das vezes não é necessário ou não são conhecidas as técnicas, tal supressão é mais benéfica que desrespeitosa. Ademais, estamos deixando em aberto, para quem queira, a liberdade de explicitar mais ainda as técnicas ou, o que é outra opção, poder até fazer-se a união gramatical com 3 elementos, seguindo os mesmos princípios já estabelecidos para os 2 primeiros tipos. Dessa maneira, agindo assim participamos da ideia do codificador do Espiritismo quando, se posicionando quanto às técnicas, disse, se a mediunidade curadora pura é privilégio das almas de escola, a possibilidade de suavizar certos sofrimentos, mesmo de os curar, ainda que não instantaneamente, umas tantas moléstias, a todos é dada, sem que haja necessidade de ser magnetizador. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Tomando as palavras de Kardec, faremos um parêntese aqui. Se ele reconheceu que o conhecimento dos processos magnéticos é útil, como querer não se deve usar os recursos do magnetismo nas casas espíritas? Ou será que nas casas espíritas ou nos serviços de atendimento pelos espíritas não surgem casos complicados? Ou será ainda que do fato de não ser indispensável se queira tornar aquele conhecimento inútil, menosprezando-o? Tomemos Kardec mais uma vez. Primeira, podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Não há que duvidar. Segunda, entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Terceira, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso. Quarta, agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos. Faria coisas que considerareis milagres. Nos afirmando os espíritos que os magnetizadores são médiuns, sentimos não há como criar precisas demarcações limítrofes entre os domínios da mediunidade e do animismo, pois que os fluidos utilizados nos passes e, por extensão, nas manifestações anímicas, não são só dos espíritos encarnados. Depois verificamos que, mesmo sem crer-se nos espíritos, os magnetizadores, animistas, portanto, são ajudados por eles, os quais agem por seu intermédio, ainda que a inconsciência ou não perceptibilidade do fato se verifique. Isso nos faz recordar uma outra questão proposta por Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E quando Kardec nos acrescenta, todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se souber fazer-se assistir por bons espíritos. Neste caso os espíritos lhe vêm ajuda, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. 335. Ficamos extasiados ante o universo que se descortina em face de nossas possibilidades, hoje raquíticas, mas com justas esperanças por um centuplicar misericordioso. Com tudo isso, para fechar este longo parêntese, não dá para entender não se deve aplicar o passe magnético,
Em qualquer de suas 3 versões apresentadas, na casa espírita, é elementar uma conclusão favorável, pois se os espíritos multiplicam nosso poder humano, dentro dos limites da lei de amor e justiça, certamente que será para uma finalidade superior. O que não aconselhamos, e isso queremos deixar bem frisado, é querer transformar-se o magnetismo em algo maior que a participação da espiritualidade em nossos trabalhos de passe, ou que se fique a imaginar que nossas energias sejam melhores